tarde a todos. Vamos começar a nossa 13ª edição do Compliance Talks, né, com o tema de hoje, é o programa Emprega Mais Mulheres, o papel e a importância da área de compliance. Pessoal, hoje nós estamos com mais de 1.000 inscritos. Tá? Eu estou substituindo aqui o Marcelo, que é o CEO da empresa. Eu sou também um dos fundadores, mas quem sempre faz essa abertura é o Marcelo, né? E o Marcelo está de férias merecidas, então eu fiquei com essa missão aqui. Bom, estou muito feliz porque esse evento que a Clique faz com muito carinho, e a gente não veio aqui falar de produto, a gente não veio aqui falar de venda. O nosso objetivo aqui é retribuir um pouco o que a comunidade de compliance proporciona para a gente, trazendo pessoas com muita experiência na área de compliance para debater assuntos relevantes. Pessoal, o chat está aberto, tá? Durante todo o evento. Por uma questão aqui de dinâmica, a gente só vai responder as perguntas ao final, tá bom? Aí a gente tem uma área tanto de QA, que você pode colocar as perguntas que não ficam visíveis para todos, e o que vocês colocarem no chat fica visível para todos, sem moderação. Tá bom? Bom, então, para quem não conhece, eu vou apresentar o Eduardo Stein. Ele atua há 12 anos na Andrade Gutierrez como diretor de compliance e auditoria interna. Além disso, é professor de MBA da PUC Minas. Foi apontado por 5 anos seguidos como um dos profissionais mais admirados pela LEC e também por 3 anos seguidos um dos profissionais da área mais admirado pela análise de editorial. Eduardo, te passo a palavra para você comandar esse nosso time de feras aqui. Obrigado, Paulo. Faltou a parte mais importante aqui, porque eu sou pai fresco aqui da Laura. Um dia ela vai poder ver aqui a gente, se ela tiver paciência, ela vai nos ver aqui, né, até o final. Mas, Paulo, obrigado. Gravando, cara. Se ela quiser ver, depois ela pode assistir. Pois é. Eu estou muito contente de estar aqui mais uma vez, né? A gente estava conversando, acho que é a 7ª vez que vocês me convidam aqui para a moderação. E eu tenho o privilégio aqui de poder convidar as pessoas que eu conheço, que eu admiro, enfim, que eu acho que fazem um trabalho legal. Então, já passaram por aqui muita gente, e hoje eu tenho aqui um orgulho muito grande de 2 colegas que eu convidei. Vou apresentá-las aqui em ordem alfabética. Se eu fosse ler o currículo delas, a Laura ia ficar até entediada de tanta coisa boa que esse povo já fez. Mas a Chantal, ela é diretora de compliance do Grupo Carrefour, tem mais de 17 anos de experiência em compliance e gerenciamento de riscos. É advogada, tem diplomas em Direito Empresarial Internacional pela FGV e pela Universidade de Paris. É especialista em compliance, anticorrupção e gestão de crise pela INSPER, pelo IAC e pela Stanford. Chantal, muito obrigado aí por ter topado. Quando eu te mandei a mensagem, você não perguntou nem quando, nem que hora, simplesmente disse que ia. Então, tenho certeza que as mais de 1.000 pessoas que se inscreveram vão ter muito orgulho aí que você vai falar. Obrigado por estar aqui. Vou apresentar também a Roberta. Roberta é uma amiga muito querida. Eu adoro convidar mineiros aqui para participar das coisas de compliance, porque às vezes o pessoal acha que só tem fera em São Paulo, no Rio, não tem não. Aqui em Minas tem muita gente boa, que faz trabalho muito sério. E a Roberta é advogada, formada pela Federal de Ouro Preto, mestre em Direito Privado e doutora em Administração pela PUC. Atua como professora e atualmente é Compliance Officer da Renova, Fundação Renova. Roberta, obrigado aí também por estar aqui. Pessoal, como eu combinei aqui como o tema, né, é o programa Emprega Mais Mulheres, o programa é muito amplo e a ideia aqui não é debater o programa todo, até porque não temos nem tempo para isso, mas eu achei que era justo aqui com a audiência e até merecido ouvir a Roberta e a Chantal, nada mais lógico do que elas contarem um pouco dos desafios, né, da inserção da manutenção da mulher no mercado de trabalho, principalmente aí da mulher em compliance. Então, Chantal, primeiro você, depois a Roberta, quais foram os desafios que vocês enxergaram aí na jornada profissional, né? Quer dizer, aí depois a gente
a gente fala um pouco do programa Emprega Mais Mulheres em Compliance. Então, o que foi difícil, Chantal? Conta para a gente aí tudo que você conquistou e quais foram os desafios aí. Boa tarde a todos. Boa tarde, Eduardo, Roberta. Prazer imenso estar aqui. Paulo, obrigada pelo convite. Eduardo, quando você formulava a sua pergunta, você está em Minas, eu estou em São Paulo. Quem estiver em São Paulo vai e na Zona Sul vai concordar comigo que na hora que você pergunta quais são os desafios, caiu um raio aqui, eu estou perto da Avenida Paulista, e fez um raw, que vai responder boa parte dessa minha pergunta. Vocês sabem que eu estou justamente aqui num lugar, o Carrefour fica na Zona Sul, e eu estou aqui na região da Paulista para estava fazendo aqui um comercial, um evento aqui, e a pergunta foi justamente essa, né? O que faz a gente não ir embora? É porque é uma escolha diária, né? É uma escolha quando a gente é profissional de compliance de continuar, de permanecer. E outra coisa que nós falávamos bastante é que a vida corporativa já é bem pesada por si só. A escolha que nós fizemos, né, de trabalhar no mundo corporativo, em empresas, consultorias, bancos, onde estivermos, né, não é numa esfera pública, né, no privado, ela é sempre muito desafiadora. Aí a pergunta é o quão é desafiadora, dependendo das qualidades, dos atributos de cada um de nós, né? Então, é desafiadora para pessoas que tiveram uma boa qualidade de estudo desde muito pequeno. Qual é a diferença de uma pessoa que não teve essas oportunidades desde uma base primária muito mais forte? Depois, quais são as oportunidades para homens, para mulheres, para negros, para brancos, para ricos e para não tão privilegiados? Então, por isso que é extremamente importante o tema dessa conversa hoje, e por isso é tão importante o tema da gente falar de Emprega Mais Mulheres, e por que a gente está falando homens e mulheres nesse tema, é porque a gente começa a trabalhar realmente da equidade que a gente sempre falou, que nós como profissionais de compliance, a gente luta tanto, né, pela justiça e pela equidade das pessoas no nosso ambiente de trabalho. Então, os desafios, eles foram tão relevantes como qualquer colega, e com a pitadinha de ser mulher negra, né, de não ter me formado nas melhores faculdades e ter que correr atrás mais ainda, mais e mais. Os desafios, eles pairaram na maternidade, né, eu sou mãe também de dois menininhos, Eduardo, né, isso não nos impede de continuar, não me impediu de continuar, né, sempre tive muito apoio, para seguir o meu propósito de carreira e ter apoio familiar, e ter um apoio de estrutura para cuidar também do meu lado materno, que é tão relevante quanto. Outro ponto bastante importante é ter o apoio para estudo, para preparo, né? A mulher, eu não sei como é que a vida privada da Roberta, mas ter um companheiro que entende quando a gente também precisa chegar 1h, também precisa fazer uma virada de noite para o trabalho. Então, os desafios passaram por todos os desafios que qualquer profissional que esteja nas nossas posições tiveram, mas eu sempre tive muito apoio. E isso é muito rico e muito importante, né? E a gente tem que ter humildade de reconhecer que estamos aqui hoje, mulheres, porque tem toda uma rede de apoio. A gente falava de igualdade, a Constituição Federal fala de igualdade há muito tempo, mas, de fato, na prática que a gente percebe se temos ou não as mesmas oportunidades para galgarmos, né, os espaços e termos esse espaço de fala, espaço de poder, espaço profissional, de equidade com qualquer outra pessoa que esteja, talvez, em outras circunstâncias. Então, passou por aí, Eduardo. Tem muito desafio, mas tem muito mais conquistas desses desafios, essa percepção. É importante falar, poxa, estou num momento difícil. Estratégia, Eduardo, falo muito de estratégia, né? Como é que a gente desvia desses caminhos, ou já que não está dando muito certo, para onde é que eu vou? Foi muita estratégia e muita rede de apoio para que a gente superasse os desafios que temos aí da nossa jornada. Bacana, Chantal. Vamos lá, Roberta. E aí, antes da gente entrar aqui no papel do compliance, conta aí para a turma um pouco do que você viveu.
o programa emprega mais mulheres, não é nem para você nem para a Chantal, porque vocês são sempre super bem empregadas, mas como é que foram aí os desafios da carreira? Bom, boa tarde a todos, a todas, né? Privilégio dividir esse espaço aqui com vocês todos e com a Chantal. É difícil, né, falar depois dela, eu acho que eu faço minhas as palavras dela, mas eu quero adicionar um elemento que eu acho que é pouco discutido. A mulher, para quebrar esse teto de vidro, né, assim, e ter um espaço de fala, um espaço de escuta, né, poder se posicionar no mercado de trabalho, ela escolhe um caminho que é um caminho mais fácil, na minha opinião, que é adotar atributos que são reconhecidos no ambiente corporativo. É ser dura, é ser firme, é ser racional. E para muitas de nós, isso significa negar atributos naturais nossos, como intuição, leveza, jogo de cintura. A gente, às vezes, para jogar o jogo corporativo, para ter espaço nos lugares de decisão, a gente acaba, eu vou usar uma expressão que eu não gosto disso de caixinha do masculino, caixinha do feminino, mas para fins didáticos, né, a gente se masculiniza para ter esse espaço. E eu fiz isso, essa foi a minha história, né? Eu comecei a trabalhar na mineração, um ambiente muito duro, um ambiente muito masculino, e para poder me inserir, para ser ouvida, né, para construir uma segurança psicológica para mim, que me desse um lugar, eu me masculinizei muito. Esse masculino, né, do que a gente valoriza no ambiente corporativo. Eu já ouvi várias pessoas, homens e mulheres, dizendo: não é quantitativo, não tem informação, não tem dado, não tem ciência, não serve. E hoje, veja bem, né, eu tenho 20 anos de formada, né, eu tenho 20 anos de experiência profissional. As coisas que eu mais valorizo são intuição, inteligência emocional, que a gente, né, poderia atribuir à caixinha do feminino, se a vida fosse fechada em caixinhas. Então, assim, para adicionar uma fala da Chantal, que eu concordo plenamente, nós precisamos de rede de apoio adicional para conciliar a vida pessoal e profissional, senão não funciona, né? Ainda tem essa questão de como que a gente, para se inserir, nega atributos naturais valiosíssimos que a gente tem. E anos depois, quando você tem consciência disso, você começa a retomar atributos que fazem muito sentido. E o aprendizado que eu tiro disso e que eu me esforço muito hoje é para dar espaço para as pessoas, homens, mulheres, LGBTQI+, negro, pessoas com deficiência, independente do atributo que eu vou adicionar àquela pessoa, o que ela traz de natural, de bom, que ela possa exercer, que ela não fique tentando caber num lugar. Acho que a melhor liderança é quando a gente acolhe o indivíduo, dá voz para cada indivíduo a partir do que ele tem de melhor. E não fica tentando acomodar, né? Quantas vezes a gente já fez treinamentos de feedback de que você tem que dizer para a pessoa que ela tem que preencher A, B e C. E quanto que isso está tolhindo o que tem de natural e de potência de cada um que trabalha conosco. Então, nessa minha história, e como que eu trabalhei feminino em mim na minha carreira, teve muito disso, né? De tentar me encaixar num modelo que era aceito, para ter espaço, para ser ouvida, e hoje já uma reflexão inversa e tentando o tempo inteiro trabalhar isso nas pessoas com as quais eu me relaciono. Eu acho que é por aí essa reflexão, só para fazer alguma adição à Chantal, né? Depois não me coloca para responder depois dela, mas não. Então, vou começar com você aqui, ó. Que aí cada hora nós começamos com uma pessoa aqui. Ô, Roberta, falando agora das obrigações aí do programa Emprega Mais Mulheres, né? Quer dizer, para a promoção desse ambiente sadio, seguro, que favorece a inserção das mulheres no mercado de trabalho, o que a gente percebe no dia a dia é que as empresas devem, né, de acordo com o que está escrito na lei, adotar a inclusão dessas regras de conduta e respeito
no ambiente de trabalho, assédio sexual, etc., e outras formas de violência nas normas internas, né? Quer dizer, a empresa tem que descrever lá as principais regras. Você acha que nós já caminhamos nisso? Quer dizer, as empresas já cumprem esse requisito? Você acha que agora que tem essa legislação, nós ainda vamos ter um caminho grande aí para construir e aprimorar as normas internas da empresa com relação ao ambiente de trabalho? Olha, eu acho que é mais uma ferramenta para a gente trabalhar diversidade e inclusão no ambiente corporativo, né? Eu acho que a gente ainda precisa avançar muito no ambiente corporativo brasileiro, do ponto de vista de diversidade. Essa é uma ferramenta, um instrumento normativo que está dando força para esse aspecto. Tem outros instrumentos que dão força para outros aspectos da diversidade, mas a gente precisa avançar muito, porque eu acho que algumas organizações já têm tido atenção à questão de trazer diversidade para o seu ambiente de trabalho, né? E é chover no molhado dizer que diversidade, né, traz decisões mais completas, né, contribui para a produtividade, enfim. Mas, Eduardo, eu acho que a gente ainda tem um caminho muito longo para alcançar inclusão. A gente tem oportunizado a inclusão de grupos minorizados, e quando eu falo grupo minorizado, eu estou querendo dizer aquelas pessoas que, embora tenham uma alta participação, representatividade na população brasileira, né? As mulheres são um exemplo disso, 52% da população brasileira poderia ser pessoas negras, aquelas que se declaram como negros e pardos, né? 56% da população brasileira. No ambiente corporativo, essas pessoas têm um espaço pequeno na liderança, na alta liderança e na gestão. Então, quando a gente fala em grupos minorizados, são esses que têm pouco espaço na tomada de decisão das organizações brasileiras. Por mais que a gente avance em diversidade, né, eu estou abrindo portas para pessoas com deficiência, para negros, para mulheres, enfim, a gente ainda tem um espaço muito grande para incluir. E incluir tem a ver com essa questão de pertencimento, de respeito, de valorização dentro do ambiente. Quantas vezes vocês, né, já participaram de algum fórum e que era difícil para uma mulher falar numa reunião? Ela não é ouvida. Isso não é inclusão. Para a gente conversar aqui, eu estava fazendo uma pesquisa e eu vi uma fala de uma profissional, o nome dela é Virna Myers. Ela é vice-presidente de inclusão estratégica da Netflix, e eu gostei muito da fala dela, né? Que diversidade, você é convidado para o baile, inclusão, você é convidado para dançar, ou seja, você participa do jogo, você está na festa. Então, eu vejo muitas iniciativas muito bem-vindas para ter diversidade no ambiente corporativo. Agora, para a inclusão de fato, para que as pessoas tenham oportunidade, sejam respeitadas, a gente tem que avançar muito. Por isso que eu vejo com bons olhos o instrumento normativo. É mais um elemento para contribuir para esse avanço que o ambiente corporativo brasileiro requer. O desafio é escrever e fazer, né? Porque só escrever também é mais fácil. O Chantal, tem um ponto da lei que ela fala da CIPA, né? A CIPA é aquela Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, e ela fala que um dos papéis que a CIPA assume com essa lei é auxiliar a promoção do bom ambiente de trabalho, né? Um ambiente ético e respeitoso. E aí, a dúvida que fica na cabeça da nossa turma é assim, e como é que isso conversa com o compliance, né? Quer dizer, se o compliance, ele, de certa medida, ele promove ou ajuda a promover um ambiente como esse, vem um ator externo aí, por força legal, que coloca essa responsabilidade na CIPA. Dá para conviver feliz? Vai ter briga? Como é que você acha que é a interface dessas duas áreas aí? Não, briga jamais, jamais. Eduardo, ó, quando eu vi a lei e li, né, primeiro que, assim, prometi que eu não ia tecer críticas aqui, mas, assim, a forma como a gente escreve lei, como a gente publica lei, assim, parece que faltou um revisor, né, porque ela restringiu a CIPA, que fala, as empresas que tenham CIPA devem ter
programas assim, né? Quando, na verdade, quando a gente pensa na função social das nossas companhias, das nossas empresas, a finalidade fim é a criação de valor, né? E criação de valor é não destruição de valor, que é justamente a proteção aí aos direitos humanos, e daqui a gente está falando, né? De integridade, de inclusão e pertencimento dos colaboradores. Quando a gente fala em emprega mais mulheres, só para a gente voltar um pouquinho na função, né, do porquê que a gente fez, e por que a gente está aqui falando, ter mulheres em tomadas de decisão ou empregadas nas nossas empresas, por isso que é realmente criar um ambiente seguro para as mulheres nas nossas empresas, para que elas tenham voz, para que elas consigam viver aqui com a vida privada, a Roberta contou aqui, né, do que a gente vive fora das nossas empresas, é ter um ambiente seguro. A briga não pode existir com a CIPA, porque a função da empresa, isso deveria ser tone at the top, quer dizer, são as lideranças, os acionistas, os sócios, os administradores da companhia, das nossas empresas, que deveriam estar preocupados. A CIPA é mais uma ferramenta. O compliance também não tem atividade fim de garantir a integridade das nossas companhias. Nós somos um meio, né, utilizado pela alta administração. Então, se a gente parte do princípio que a alta administração do acionista final, que ele coloca o dinheiro no mercado e gera dinheiro, né, gera valor nas nossas companhias, para gerar valor, não só fazer retenção de riqueza para si, mas sim para a sociedade de forma geral, é ele, o acionista inicial, né, que tem que ter essa preocupação genuína do retorno efetivo de valor para toda a sociedade. A CIPA, a lei fala, a CIPA tem que ter, mas aí eu relembro que nem sequer o compliance, Eduardo, para mim ainda é acima da gente, né? É o nosso acionista principal e a gente é uma das ferramentas, assim como passa a ser a CIPA. Lendo, me parece realmente que pode causar um conflito, né? E até eu busquei saber, imagina aí minha companhia que tem 150 mil colaboradores, eu tenho mais de 10 mil cipeiros na companhia. Então, eu fui entender... É muita gente. Qual é o conflito? A CIPA está lá para fazer prevenção de acidentes. E, de fato, o assédio moral ou sexual, principalmente com o público feminino, Roberta não me deixa mentir, a gente sobreviveu com isso até agora. É impossível vocês perguntarem para uma mulher se ela já teve um tipo de assédio moral ou sexual e ela não tenha vivido. A gente tem 550 mil histórias para contar, né, Roberta? Então, as nossas empresas, elas têm que nos dar um espaço, não só de fala, né? A Roberta falou bastante disso, mas um espaço de segurança, para que a gente fale, a gente não seja retalhada, que a gente faça nosso trabalho e a gente receba um salário igual ao de um homem, né? Para que nós tenhamos as nossas licenças maternidades, que a gente, aquele tempo de maternidade não vire um prejuízo no tempo no tempo de história de cadeira. Poxa, o homem não faz essa parada de 6 meses, não tem que fazer o ultrassom, não tem que parar no meio da tarde para ir até o médico, né? O marido, de vez em quando, se der, ele acompanha. Então, o objetivo dessa lei é justamente colocar também na CIPA essa ferramenta, mas eu acho que a gente deveria pensar que, além de CIPA, essa informação tem que vir para o Conselho de Administração e os nossos administradores. E por isso que é tão importante, além dessa lei, a gente fale lugares de mulher no poder. Não pode ser só nas tomadas de decisão executórias, mas também executivas. Por isso que a gente está falando tanto de mulheres em cargos de comitê, conselho de administração, comitê de auditoria, porque dá o tom do topo. Quando a gente tem pessoas que representam essa população, eu vou falar, inclusive incluindo mulheres nessa população minorizada que a Roberta aqui bem elencou, é justamente para também, na tomada de decisão estratégica da companhia e na promoção desse ambiente seguro, também se venha do conselho. Então, a gente não vai brigar com a CIPA. A CIPA é um grupo de colaboradores eleitos pelos próprios empregados e pelos empregadores, para que a gente pudesse, para que eles nos alertem, né? Olha, aqui tem uma situação de irregularidade, desconformidade com a lei, ou que coloca nossos empregados em risco. Mas quando a gente lê a ANR, a CIPA tem essa atribuição de alertar,
identificar e alertar. Depois é o SESMIT, é compliance e tomada de decisão lá de cima que tem que vir ao encontro dessa decisão. Então, ela isoladamente, essa lei, não nos coloca em conflito. Na verdade, só reforça que a gente tem que sacudir lá para cima. Gostei desse ponto. Eu vou voltar também para ouvir a opinião da Roberta mais para frente sobre ele. Roberta, eu queria te ouvir um pouco com relação a treinamentos. A lei estabelece também a necessidade de realizar esses treinamentos, né, capacitar os empregados sobre esses temas de violência, assédio, igualdade, diversidade. E nós sabemos que no dia a dia do profissional de compliance, fazer treinamento é desafiador, né? Eu sempre falo com o meu pessoal aqui que a gente não pode se apaixonar com o nosso próprio treinamento, de achar que ele é a melhor coisa do mundo, porque a gente sabe que na vida real a turma é doida para ele acabar, né? É assim que ele é. Então, eu queria te ouvir assim, como é que a gente consegue fazer um treinamento que, se por um lado ele endereça um tema tão importante quanto esse, de outro ele fica simples, objetivo, direto, né? Como é que você acha que é o melhor jeito de treinar as pessoas nesse tema? Eduardo, eu sigo a mesma máxima que você acabou de dizer. Eu acho que a gente tem que levar conscientização para as pessoas com relação aos riscos de forma simples e objetiva, né? Isso no mundo corporativo, né? Tudo que a gente puder fazer de forma simples e objetiva é muito melhor aceito, né? E eu vejo, né, essa parceria com a CIPA, eu acho que a gente ganha muita capilaridade, né? Quando você traz um assunto como esse, com relação à inclusão e principalmente o combate ao assédio, para a CIPA, o que eu estou fazendo? Eu estou levando isso para a discussão, vamos chamar da indústria, para o chão de fábrica. Tem uma coisa que nos acomete em compliance, com a qual a gente luta muito, é levar as nossas bandeiras para o dia a dia da organização, mas a gente ainda é visto como uma área corporativa. A gente, né, chegar no chão de fábrica é uma coisa que a gente está o tempo inteiro tentando fazer. Então, eu vejo essa pauta na CIPA como uma capilaridade estratégica e uma oportunidade da gente se comunicar melhor, se comunicar mais sobre essa questão do respeito, né, do combate ao assédio a qualquer pessoa, e inclusive aqui, já que nós estamos falando da condição da mulher. E numa linguagem que é acessível, que é aceita, e entendendo o que acontece na realidade das pessoas, né? É mais um canal que as pessoas que se sentirem seguras, né, vão ter para tratar essa questão e também para prevenir. A gente está num momento de mudança de comportamento. Antes, alguns comportamentos assediosos eram chamados de brincadeira e tolerados pelas pessoas. Era como se a gente não tivesse irmãs, mães, né? No ambiente de trabalho, com o outro, eu me comportava de uma maneira e depois dizia que aquilo era brincadeira, só brincadeira. Quando, na verdade, era assédio, era tratamento desrespeitoso, né? Então, eu vejo essa aproximação passiva, estimulada pelo instrumento normativo, como uma oportunidade de capilaridade e melhor comunicação. Roberta, com isso você respondeu aqui a pergunta do Matheus. Eu acho que a pronúncia deve ser essa, Benévolo, que estava falando desse negócio de treinamentos específicos aqui com relação a essa nova legislação. O Chantal, tem um outro ponto que eu já escutei muita coisa de opiniões, e eu queria ouvir a sua, que é com relação à obrigação de ter um canal de denúncias, né? Bom, a lei estabelece que as empresas devem ter, e a gente sabe também que as boas práticas de compliance dizem que canais de denúncia também devem existir. Acho que o canal de denúncia no Brasil já é, talvez, o pilar de compliance mais avançado, né? Não no sentido da sua eficácia, sim da sua existência, né? Acho que todo mundo que pensa em compliance lembra do canal, até porque o brasileiro tem uma mania de querer saber do que está acontecendo por aí, né? Então, o canal nasceu muito por aí. Mas o que eu vejo de dúvida é se a gente precisa ou não precisa ter um canal dedicado para recebimento de violações a assédio moral, enfim, comportamento humano e esse papel das mulheres, né? Você acredita que deve existir um canal dedicado na empresa para esse fim do Emprega Mais Mulheres, ou o canal de denúncias que já existe já é suficiente e se sim, se a gente precisa adequar ele para alguma coisa aí?
Eduardo, ouvindo você falar, vou até trazer uma curiosidade. Eu passo a minha vida explicando para a França por que que a gente recebe 5.000 denúncias por ano, e a França, tipo, recebe 60, 70, e eles têm um pouquinho menos de colaboradores que o Brasil. Aí eu falo, não, atrás do crachá tem o 0800, né? Mas é que o brasileiro tem, né, essa cultura quando a gente fala, olha, se você identificar, vir, presenciar, perceber algo inadequado, reporte, e o povo vai que vai, 0800 ferve aqui, viu? E bastante chão de fábrica, o meu é chão de loja, Roberto. Mas vamos lá. O canal de denúncia, então, ele é sim uma ferramenta, e de novo uma ferramenta da administração para conseguir identificar fatos que estejam de conformidade com a missão, com a ética da companhia, das nossas empresas. Então, isso é uma ferramenta que ter o canal, ele é efetivo na medida que a gente consiga tratar, né? E que a alta administração use isso como retroalimentação do programa, né? A gente fala de monitoramento e da sua própria atividade. Então, o canal, ele é efetivo, e quando a gente identifica lá nessa própria lei, fala, bom, agora as empresas têm que ter um canal específico para falar dos temas. Então, mais do que ter o canal, gente, eu entendo que é para a gente ter a tratativa específica, né? Então, procedimentos específicos, gestão de consequência específica para esse cenário de assédio, times treinados, sem vieses, né? Porque tem muitos dos vieses nessas tratativas, né? O Carrefour, por exemplo, eu tive um problema de racismo, a gente colocou um canal de racismo, tem um time específico que trata só dos temas raciais. Para o assédio sexual, Eduardo, é um time de mulheres que faz o acolhimento da vítima, faz uma escuta sem vieses, né? Que faz uma tratativa adequada, comitê de consequências que aplica a medida, e aí esse comitê é diverso, né? Para que a gente tome medidas ouvindo também um colaborador que pode ser o assediador, né? Esse assédio, a gente tem que também separar o que é assédio sexual, o que é importunação sexual, porque senão depois qualquer paquerinha, qualquer WhatsApp, a gente coloca em risco carreira e reputação das pessoas, né? Então, tem que ter tratado com muita seriedade, até porque a Roberta falou uma palavra que é chave nesse debate, que é a intolerância. Nós não toleramos mais. Até pouco tempo atrás, as mulheres viviam situações de discriminação, e de racismo, no caso, ai meu Deus, de assédio sexual, e não falavam, né? E o medo de falar, que meu chefe falou, quem é que vai acreditar em mim, né? Então, essas ferramentas de denúncia são muito importantes. A lei, ela fala de anonimato, mas na prática, não sei se a Roberta concorda comigo, mas tratar denúncias de assédio sexual ou assédio moral, sem que a gente conheça a vítima e a gente não tenha a oportunidade de ouvi-la, quer dizer, fazer uma denúncia dizendo, tem uma pessoa nesse departamento que está sofrendo assédio moral, e a gente tem que fazer entrevista com todo mundo para descobrir quem é, fica um pouco inefetiva a nossa apuração, né? A lei fala anonimato. E aí, de novo, por isso que a minha provocação lá no início, que eu não ia criticar a lei, mas já criticando, eu acho que a gente não precisa falar de anonimato. Os nossos canais de denúncia, eles têm que garantir a confidencialidade do denunciante, do denunciado, porque pode ser uma denúncia que não que ao final do dia não seja procedente, a gente tem que tomar cuidado com a reputação, né, da pessoa que foi denunciada, muito sério isso. Então, a gente tem que falar de confidencialidade e de proteção ao denunciante de boa-fé. Não de anonimato, né, gente? Porque se eu não sei quem é a vítima, se eu não sei quem é a pessoa que está sendo denunciada, como é que a gente trata? Efetivamente, eu preciso, quando as pessoas fazem os registros do canal, eu sempre insisto, mas diga seu nome, seu telefone, para que a gente possa fazer sua escuta ativa. E essa escuta sem vieses. Então, mais do que o teu canal, é efetivo tratamento e a consequência. Porque a denúncia que também a gente trata e aí identifica uma situação e que o suposto agressor, suposto assediador ou assediadora, né, também agora, qual seja o gênero, seja confirmado, se a gente também não faz uma aplicação adequada de medida de consequência, enfim, o canal fica tão inefetivo como se ele não existisse, né? Eu quero voltar daqui a pouco para falar um pouco de investigação com você, porque se nada
funciona num canal se não houver um processo bom de investigação, né? Ô, Roberta, aquele gancho que a Chantal nos deu de que o compromisso da liderança, que a gente sempre coloca ele muito próximo lá do programa de compliance, tem muito a ver com esse assunto também, né? Quer dizer, não adianta você fazer cartaz, não adianta você fazer um treinamento, não adianta ter a CIPA lá para te ajudar se a liderança da empresa, pelo menos em outros pilares de compliance é assim, se a liderança da empresa não está conectada, né? Então, eu queria te ouvir um pouco qual que é a relação da liderança com esse assunto, né? Quer dizer, de compliance para a promoção de um bom ambiente, de promoção aí de um bom ambiente seguro para as mulheres. Qual que é a sua impressão? Eduardo, antes ainda de responder sua pergunta, eu quero adicionar uma questão aqui na fala da Chantal, assim, como é delicado você apurar um caso de assédio. Assédio moral, assédio sexual, então, muito difícil. Eu concordo com você, Chantal, acho que assim, o relato identificado dá a gente a oportunidade real de chegar aos fatos. E, assim, eventualmente, né, a pessoa tá fazendo relato em nome de terceira pessoa, enfim, eu até convivo, né, eu acho que oportunizar o relato anônimo é um caminho, embora eu concorde com você plenamente, né, o relato identificado dá muito mais chance da gente entender a realidade dos fatos e fazer uma boa apuração. Mas eu queria chamar a atenção, né, que acho que a gente discute isso muito pouco, como é complexo apurar desvio de comportamento, principalmente quando ele é feito sem testemunhas, né? A gente se depara em muitas situações quando eu tenho o relato da pessoa, né, que alega ser vítima, e tenho o posicionamento do denunciado, quando eu só tenho as duas coisas. Isso ainda é uma questão difícil a ser enfrentada por todos os elementos que a Chantal colocou. A gente preserva o denunciante de boa fé, mas a gente também sabe que tem denúncia que não é de boa fé, que a gente não pode expor o denunciado, porque às vezes o relato não é procedente. Então, fazer uma apuração de qualidade, respeitando as pessoas todas, a que fez o relato, a que é denunciada, quando você está falando de desvio de comportamento, é algo muito complexo. Além disso, fazer isso de uma maneira imparcial, ou seja, né, tirando da sala os vieses inconscientes, é algo essencial. E poucas organizações no Brasil têm essa consciência. Apurar fraude é um jeito completamente diferente de apurar desvio de comportamento. A gente tem avançado no compliance no Brasil, né? Cada vez mais você tem canais confidenciais, especializados, né? Que tem amarrado ali um processo de investigação especializado, mas é importante debater e ter essa consciência de que, a depender do tipo do relato, você precisa de um protocolo de investigação completamente diferente, às vezes de times diferentes, com habilidades completamente diferentes. Eu quero aproveitar a sua pergunta, Eduardo. Eu acho que não tem dúvida, na minha visão, que tudo que a gente vai fazer interfere na cultura organizacional. Se a cultura organizacional é machista, né, é de tolerância a um tipo de desrespeito, e quando eu falo, né, fica parecendo horrível isso, né, a cultura é de tolerância a algum tipo de desrespeito. Mas muitas coisas que são desrespeitosas são socialmente toleráveis na nossa cultura, notadamente quando a gente está falando das mulheres. Então, o comportamento da alta liderança é essencial, não adianta a gente ficar fazendo treinamento, a CIPA ficar fazendo treinamento, e a alta liderança está lá, não deixa a mulher falar na reunião, está assediando a secretária, que é o que acontece, está tratando como se fosse um flerte, isso é falta de respeito no ambiente de trabalho, tantas outras coisas. Isso inequívoco. Mas tem um elemento que eu acho que é importante, falando da mulher, e serve para qualquer outro grupo menorizado, que eu acho que é você, quando você está pensando na sua carreira, e a gente aqui está falando de diversidade e inclusão, você tem que olhar para frente, olhar para o lado, olhar para cima, e ter em quem se espelhar.
Eu pergunto para a Chantal, quando ela começou a carreira dela, quantas mulheres negras brasileiras ela podia se espelhar. É isso mesmo, é um silêncio. Então, quantas executivas, quantas conselheiras, quantas mulheres que eu posso me espelhar e eventualmente criticar, eu gosto disso na Chantal, daquilo na Roberta, mas eu sei que aquele é um lugar que me cabe, porque tem gente ocupando aquele lugar. Então, eu acho que, além de ser exemplo, é incluir a essa alta liderança, se quer, de fato, trabalhar diversidade e inclusão, tem que ter espaço. Eu tenho que poder olhar para cima e ver grupos minorizados nesses espaços. Senão, não parece real. Não parece que eu posso chegar lá, porque não tem ninguém ocupando aquele espaço. E aí, mais uma vez, né, se eu só tenho homens brancos, heterossexuais nesse lugar, o que os demais grupos vão tentar fazer? Emular esse comportamento. E aí eu volto àquilo que a gente conversou lá no início. Eu não acho que isso é saudável e produtivo para as organizações. Bacana. Deixa eu passar aqui pelos alguns comentários aqui. Ó. O Fábio de Lima diz que a investigação de um caso de assédio é um momento que precisa de muito preparo, né? Chantal, daqui a pouco vou perguntar para ela sobre esse processo de apuração. O Ronilson fez um comentário também interessante de que ele acredita que tudo que estamos falando aqui deveria estar sendo dito no ensino fundamental, fazer parte de grade curricular e não somente das empresas, verdade. A Marcela Moreira, ela é de compliance e deve ser VP, deve ser vice-presidente na CIPA, na empresa que trabalho, somos maduros com relação aos pilares de governança. Conforme a Chantal disse, iremos utilizar a CIPA como mais uma ferramenta de prevenção. Bacana, Marcela. O Clóvis dando boa tarde. A Daniele Braga fez um comentário aqui que eu achei interessante, que ela diz o seguinte, que a área de compliance sempre precisa provar sua importância, verdade. E aí ela complementa dizendo assim, que ainda mais quando é conduzido por mulheres. Então, a gente falou um pouco dessa dificuldade. A Adriana fala um pouco da função da CIPA de prevenção e orientação aos colaboradores. O Carlos Simões, lá de Angola, um abraço aos amigos de Angola, comenta que já foi vítima de assédio e que teve até um burnout. Olha a importância da gente combater isso, né? Thaisa, falando que vê que essa diversidade, seriedade, isenção na análise do relato é essencial, pautas legítimas também, não pode ser banalizada. Obrigado, Thaisa. Diego, meu amigo Diego, dizendo que o anonimato é muito importante para denunciante, não para o denunciado, verdade. Mais um comentário aqui do Carlos. E a Daniele disse que sem o apoio da alta direção gera total descrédito para o canal de denúncias. Absolutamente verdade, Daniela. Não adianta ter um canal que não sabe, ninguém sabe onde é que ele fica, né? O Chantal, com relação a esse processo de investigação, né? Se a gente olha as pesquisas no Brasil, boa parte das pesquisas mostram que os principais temas, né, que as empresas brasileiras recebem tem a ver aí com assédio moral, comportamento humano, óbvio, tem também assédio sexual. Como é que você vê os desafios desse processo de investigação, né? Se você puder dar algumas dicas aí para o nosso pessoal do que fazer e principalmente do que não fazer nesses casos, né? Ou como fazer melhor, por favor. Acho que a Roberta resumiu bem aqui até a minha última fala, né, dizendo que a gente tem que ter protocolos e times, né, e formas diferentes de tratativa de acordo com a criticidade dos temas. No assédio moral, eu especificamente, quando eu falo que tenho um canal de denúncia de 5.000 denúncias, né, tô falando de 300, 400 por mês, eu graduei, a gente graduou o peso, né? Então, tem algumas palavras-chave nos relatos, até para ver qual que a gente vai correr primeiro, né? Qual que é o mais grave, enfim, definir quais são essas palavras-chave, né? Então, até para fazer a triagem das escutas, enfim. Mas a colaboração, né? A escuta ativa do colaborador que tem sentimento de sofrer assédio, e esse assédio, a gente pode ser coisa simples. O chefe que não fala bom dia para mim todos os dias. Não falar bom dia parece uma coisa banal, né, Eduardo? Puta, não me falou bom dia, mas, Mas todos os dias ele faz isso. Todos os dias ele não me fala bom dia, fala para a Roberta e não fala para mim. Tem um assédio que é velado
e ele vai criando na pessoa a sensação de sofrimento, de isolamento. A gente tem muitas vezes que o assédio, quando a pessoa não estou assediando, é quando a gente exprime uma palavra inadequada, ou quando, de fato, a gente faz uma segregação que é visível. Chamei todo mundo para uma reunião e não chamei a Chantal. É visível, todo mundo percebeu. Mas o pior do assédio, e para nós, aí, operadores do compliance, e aí o que eu falo é que não deve ser só a gente, a liderança e os colegas todos têm que começar a ficar atentos à percepção de um colega estar ou não sofrendo assédio. A gente tem que conseguir, como sociedade, perceber que o outro está sendo violentado. E essa violência, Eduardo, são microagressões que a gente não identifica, né, num relato fino, dizer, olha, meu chefe não me fala bom dia. Poxa, bobeira. Mas, assim, quanto isso tem feito, o impacto no colaborador, né? No impacto no ambiente organizacional e no impacto de segurança, né? Da segurança do trabalho. E aí é por isso que envolve todas as conversas de hoje. Da segurança, que a gente sai de casa para trabalhar, para gerar riqueza, e a gente volta igual ou melhor. Ninguém pode voltar para casa mais infeliz ou violentado pelo ambiente de trabalho. Então, é tão importante essas tratativas, como eu estou dizendo, de algumas palavras-chave que talvez a gente possa perceber o sofrimento, né? A repetição, e muitas vezes isso é velado, né? Então, quão importante por isso que eu acho que se a pessoa for fazer um relato anonimizado, fica muito difícil eu saber se tem ou não um verdadeiro assédio, porque se eu não ouço a pessoa. A Roberta está falando o tempo todo de pessoas, né, Roberta? Você falou pessoas. Se a gente não faz essa escuta na pessoa para entender o que ela sente, porque muitas vezes, Eduardo, o agressor sequer sabe que está agredindo, ele sequer percebeu, dentro daquele mundo de vieses que as pessoas têm, de que o que ele faz causa uma agressão, uma violência no outro, né? Qual é o impacto no outro? Aí, por isso que quando a gente faz a investigação, um dos pilares mega importantes, ao meu ver, e na metodologia que a gente tem desenhado e trabalhado nos últimos anos aqui no grupo, é qual é o impacto, não tanto qual foi o ato. Qual que é o impacto? O seu colega se sente constrangido, o seu colega se sente triste, se sente humilhado, desprestigiado, né? Se sente violentado. Então, você muda a sua conduta imediatamente, né? Aplica-se uma medida disciplinar pelo impacto que você causou no outro. Isso eu vim fazendo ao longo dos anos, trabalhando com um volume tão grande, né? Você está falando de 65%, os meus ainda, assim, eu estou falando de 80% das denúncias são comportamento, denúncias de comportamento, não são fraudulentas, né? E a gente fica com os vieses de compliance, que é fraude, que é corrupção, que é conflito de interesse. Só que a gente precisa, como compliance officer, ter esse olhar humanizado nas vítimas, né? E a gente não consegue pegar, a Roberta falou, se eu não tenho foto, eu não tenho vídeo, se eu não tenho evidência, se eu não tenho um WhatsApp escrito, como é que eu percebo que o colega está sofrendo? E como eu faço mudar? Gestão de consequência na pessoa que sequer percebeu que ela está sendo violenta, né? Cultura organizacional, a gente começa a retroalimentar. É verdade. Roberto, até agora nós falamos sobre o papel das empresas com o seu funcionário, assim, de maneira mais direta, né? Só que a gente sabe que as empresas têm trocentos terceiros que se relacionam com ela, né? Estou imaginando o caso da Chantal aqui. Você imagina, todo mundo enfim, que vende com ela, vende para ela, faz parte de um ecossistema ali que ela está inserida, né? Seu caso também, nas suas experiências aí. Então, eu queria que você tentasse explicar para nós como é que é o papel da empresa para esses terceiros, né? Quer dizer, é muito comum nas organizações, por exemplo, você contrata um terceiro para trabalhar dentro da sua empresa, você treina o terceiro no seu código de conduta, né? Você passa lá as regras de compliance, mas eu sempre acho que a gente faz pouco, assim, eu acho que a gente está muito mais preocupado com o funcionário nosso do que com o funcionário terceiro que na verdade, trabalha dentro da nossa casa. Pelo menos a minha experiência, eu acho que as empresas se preocupam mais com o próprio. E olha que o próprio, às vezes, tem 40 anos de casa e viveu naquela cultura, e o terceiro tem 3 minutos de casa e você cuida pouco dele. Então, você acha que, com toda essa
com toda essa legislação, né? Quer dizer, quando a gente pensa no emprego a mais mulheres e o papel da empresa na conscientização, nós devemos, e se sim, como que nós vamos levar essa conscientização da prevenção de assédio para os nossos terceiros, hein? Eduardo, eu considero, né, que essas questões ligadas a comportamento, quando a organização tem ética como valor, é para todo mundo. Todo mundo, todas as pessoas com as quais a gente se relaciona, e no caso da Fundação Renova, é próprio, é terceiro, é agente público, é atingido, né? O respeito às pessoas pauta essas relações. Então, assim, a gente tem uma visão, sim, extramuros, né? E veja, na prevenção a gente trabalha muito isso, você, né, que conhece bem a realidade de uma obra, se você não trabalhar o tratamento respeitoso com o terceiro, veja, no restaurante, no dia a dia das obras, nas mulheres inseridas nas atividades, né, em qualquer relação de homens, de mulheres, enfim, você não vai ser bem sucedido na prevenção do assédio e no tratamento respeitoso. A mesma coisa no canal confidencial, assim, ou na ouvidoria interna, você tem, na minha visão, né, se você está disposto a enfrentar o tratamento desrespeitoso e o assédio como um problema das organizações, e o meu número é igual ao seu proporcionalmente, né, Chantal? Eu tenho mais relatos de desvio de comportamento. Né? E se eu não trato isso levando em consideração os terceiros, a chance de fracasso é muito grande, porque acontece para o próprio, acontece para o terceiro. E eu queria ilustrar, né? Recentemente eu tive 2 oportunidades de ver como que o viés inconsciente atrapalha o curso das relações quando você está falando do feminino. A gente está apurando um caso de tratamento desrespeitoso, assédio, a gente ainda não chegou até o final. Quando você escuta, a gente foi entrevistar um homem que estava, que presenciou uma situação que foi de tratamento desrespeitoso, e ele disse, eu achei que foi recíproco. Ela respondeu, ou seja, ela foi desrespeitada e devia ficar calada só pelo fato dela ter respondido, não aceitado o tratamento desrespeitoso. Na visão de um homem que foi entrevistado, aquilo ali foi do jogo. A gente sempre tem que analisar essas coisas com filtro. Eu não estou dizendo que aconteceu o assédio, ele ainda está sendo apurado, mas olha a justificativa, né? E uma outra situação, uma mulher está enfrentando, né, discussões e está conseguindo avançar em resultados ligados à gestão, e reclamações dos pares dizendo, ela é muito dura, ela é muito firme. E os pares são exatamente assim. Então, assim, se é uma mulher, ela não ser dura, ser firme, é ruim, né? Ela precisa ser mais maleável, e eu acho até que é um bom caminho de ser maleável, mas quando que ser dura e firme é ruim? Quando você é mulher. Você não pode ser do jeito que você quer ser, né? Você tem que ser do jeito que agrada as pessoas, para você conquistar um espaço. E eu acho que a gente que vive essa realidade, a gente que trabalha em compliance, tem um lugar privilegiado para ver como isso acontece, essas relações, e como que as coisas são vistas a partir dos traços culturais que a gente está envolvido, infelizmente, e nós temos que estar o tempo inteiro atento a isso. Nós somos parte dessa cultura, né? Quanto que a gente está atento ao risco de cair nesses vieses? Nós temos vieses inconscientes. E a outra questão também, né, nós também como mulheres, né, como é que a gente tem o dever? Eu acho que nós temos o dever de enxergar esses problemas e paulatinamente ir enfrentando. Mudança cultural, na minha visão, não se faz com revolução, mas se faz com trabalho disciplinado das pessoas entenderem que o contexto está mudando e o respeito é ressignificado no ambiente contemporâneo. Legal. Nós estamos nos aproximando aqui de 18 horas, pessoal. Então, nós estamos chegando perto do fim. Tenho certeza. Eu acho que esse foi o recorde de gente que está nos assistindo aqui. Ao mesmo tempo, já passaram mais de 200 pessoas aqui vendo essas duas aí. Então, acho que foi um espetáculo aqui. Mas a Beatriz Vieira, Chantal, fez uma pergunta que eu tinha aqui nos meus alfarrábios preparado, ela também. E eu vejo isso muito em sala de aula, né? Eu tenho oportunidade aqui de conduzir algumas disciplinas do MBA da PUC, e a turma fala muito desse negócio da inserção do mercado de trabalho.
Mas eu queria pegar esse comentário da Beatriz, né, que pergunta aqui com relação à construção de carreira. E é interessante porque quando a gente olha as pesquisas, a função compliance, ela realmente tem um número elevado de mulheres em cargos de liderança, né? O Compliance on Top mostra isso, e outras pesquisas por aí mostram o que é super massa, né? Quer dizer, a profissão foi, não vou dizer dominada não, mas tem bastante mulher que é protagonismo, e que bom que tem. Aliás, tem duas aqui que são a amostra bonita disso. E eu queria, Chantal, que você desse um pouco de dica, né, para as mulheres que estão querendo, enfim, se transformar em executivas de compliance da estatura sua e da Roberta. Enfim, o que você pode dar de dica para as mulheres, e, por óbvio, vai servir para os homens que estão nos vendo aqui também. Legal, Eduardo. Roberta, quando você fala de mulher dura, eu faço assim, ó, não. Eu sorrio, eu faço não. Né? Para não ser dura, mas fala não. Você acha mesmo que está certo? Né? Com um grande sorriso. Eduardo, eu conto sempre uma historinha que de repente diga por si só, né? O que é ser mulher, e aí mulher, agente de governança, tem que falar muitas vezes não, ter que talvez levar o pensamento, influenciar para que o pensamento de estereótipos sejam mudados, enfim, o poder de influência. Acho que muito do nosso papel é um poder de influência de tomada de decisão certa, pelo bem, adequado, coerente, correto, né? A gente tem que influenciar o pessoal a tomar uma decisão bacana. E a minha experiência, e aí, de repente, a minha história serve para muitas das pessoas que estão nos assistindo e respondam. Quando eu cheguei numa empresa do tamanho da minha, eu olhava e via um oceano azul. E eu, diretora, naquele lugar cheio de homem, Roberta, quase mineração, né? A galera da salsicha, vendendo salsicha, negociando sardinha, e eu lá tentando fazer o negócio ser código de conduta. E aí eu falava, né? Eu fui procurar minha coach, eu falei, Cláudia, o que é que eu faço? Que eu vejo um mar azul de coisas que eu posso fazer de oportunidade, mas milhares de tubarão na água. E eu sou um peixinho, Eduardo. Olha que fofinha, né? Aquele coloridinho, aquele da Nemo, né? Bonitinha, bichinha. Pessoal, a minha coach falou, Chantal, não tem problema, como pôr uma pulseirinha invisível, você desce na água, nesse oceano azul, dá umas braçadinhas, curte a água, e os tubarões não se aproximar, porque é uma pulseirinha de espanta-tubarão. Aí eu volto, e aí você volta pro barco e fica tranquilo quando você quiser, e desce quando você quiser. E aí passou uns 6 meses que eu fui aprendendo a nadar com os tubarões, né? Com a minha pulseira bem protegida, Eduardo, veja bem. Já estou celebrando meu 5º ano já nesse cargo, nessa posição, neste lugar. E aí eu ligo para minha coach e falo, Cláudia, eu preciso fazer uma sessão. Me atende, eu falei, vamos tirar minha pulseirinha? Ela, Chantal, o que foi? O que aconteceu? Aí eu falei, Cláudia, virei um tubarão. Consigo nadar no meio deles, né? Então, ter muita coragem, né? Acho que a coragem do nosso compliance officer de poder navegar, de poder nadar, de fazer parte de tomada de decisão, né? Eu vi que teve uma colega que falou, olha, é difícil ser mulher, mas é que é isso, é saber nadar de igual para igual, com a mesma força, com o mesmo poder, com a mesma potência, e também, se precisar, a gente morde, Eduardo. Roberta, como essa vai ser a última aqui, também dá uma dica aí para a nossa turma aí, como é que você conseguiu chegar aí onde você chegou? O Eduardo, antes, até para esclarecer, né, respondendo aqui o pessoal, certamente, tá, gente? Firmeza e dureza não é assédio, né? Só que quando a mulher se comporta assim, né, tem uma via, né, não é aceito, não é normalmente aceito. O Eduardo, eu acredito muito na singularidade do indivíduo. Acho que cada um, né, nós somos muito singulares, por isso que a diversidade é importante, né? Ninguém é igual a ninguém. Hoje, eu tenho um respeito muito grande ao feminino que há em mim, sabe? A leveza, ao jogo de cintura, mas chegar nesse lugar requereu muita força, né? Muita dureza, muita adaptação. Então, assim, o que eu acho que faz muito sentido na minha história? Hoje,
dizer que é possível, que você não precisa tentar, né, responder a algo que é esperado num determinado ambiente, né? Se talvez o que aquela não é a melhor qualidade sua, você está tentando ganhar uma qualidade que não é sua, só para ser aceito. E o que eu acho que é muito importante para os líderes, né? Nós mulheres, homens, enfim, todos os líderes, é respeitar a singularidade do indivíduo. Parar de, eu vejo em processos trainees, por exemplo, a gente vai lá, contrata um monte de gente que pensa diferente, cheio de ideia, e depois sabe o que a gente faz? Põe essas pessoas numa máquina de lavar e quer tirar igualzinho a cultura organizacional. Quanto que a gente está crescendo? Quanto que a gente está ouvindo o outro? Crescendo, respeitando opiniões divergentes, sabe? Então, eu acho que ter essa noção e essa sensibilidade para ouvir o outro, para liderar o outro a partir do que ele traz, do que ele está a fim de desenvolver, eu acho que é muito importante. Isso tem a ver com a minha história de desenvolvimento profissional. Comecei lutando, né? Isso que a Chantal falou, né? Que também quero ser tubarão. Eu não quero mais ser tubarão, sabe? Eu quero um espaço de fala do meu jeito. Mas eu acho que para a gente estar aqui hoje, por exemplo, falando com vocês, a gente passa por esse momento. Eu espero que as minhas colegas, 20 anos mais novas que eu, não tenham que ter que fazer isso, né? Elas possam nadar e ter as contribuições delas de uma maneira mais natural, sem se forçar sem forçar um espaço de escuta, porque isso não é necessário, não é necessariamente requerido de um homem branco, heterossexual, é isso. É que cada um, né, possa ter seu espaço de convivência de acordo com as suas crenças, os seus valores e os seus atributos. Eu acho que a gente pode ir trabalhando paulatinamente para que as novas gerações tenham um espaço menos agressivo do ponto de vista de discriminação que nós sofremos. Pessoal, pelas mensagens do chat aqui, eu acho que a turma queria ficar aqui mais horas aqui ouvindo, mas o meu compromisso com a Chantal e com a Roberta foi de ser até às 18 horas. Eu preciso ser compliance aqui com o tempo. Quem vai agradecer a presença das duas aqui são a turma que está aqui, ó, a Thaís, a nossa amiga Thaís, agradecendo, obrigado pelas contribuições. Camila também dizendo arrasaram nas exposições, muito enriquecedor. O Cristiano Souza, vocês são excelentes, parabéns. Aqui, ó, Elisandra Poli falou um negócio interessante, que ela falou que é muito rico, que ela está atrasada, mas não consegue sair. Vocês são sensacionais, super competentes. Bárbara Rocha, parabéns pelo evento. O Nilson, muito bom. A Mirela Lima, deve ser a Mirela, nossa amiga, Roberta. Então, se for, um beijo para ela. Duas mulheres inspiradoras, que apresentação e debate simplesmente sensacional, amei. Vai ficar gravada a live. Regiane dando parabéns. Flávia, a Flávia, acho que é a Flavinha lá, que trabalha com você aí, viu, o Roberto? Se for, também, beijo, Flavinha. Excelente explanação. A Maíra, obrigado pela oportunidade, esse papo tão rico. Ih, tá cheio aqui, ó. Natasha, Ronilson, excelente. Ó, a Daniela adorou o Mordido pelo Tubarão, também gostei dessa. Da Elisandra, eu já falei. Érico, obrigado por compartilhar, ótima discussão, entender as energias do masculino e feminino dentro de nós, bacana. A Elisandra aqui de novo falando que vai ver pelo YouTube. Alex, ótima discussão. Ronilson, Aurora, gratificante essa partilha, obrigado pela audiência. A Elba, beijo, Elba, trabalhou aqui conosco. Lara e Thaís agradecendo, tem muita coisa. Priscila, Tamires, Mariana, ó, você vê que a mulherada veio em peso. Ó, Rosana, Bruna, cadê os homens dessa live aqui? Acho que não tem mais ninguém. Ó, Tiago, muito obrigado, parabéns. Enfim, gente, acho que vocês foram as mais parabenizadas de todos aqui. Eu não vou ler tudo para não tomar o tempo. Mas queria passar, antes de passar para você, Paulo, para você fazer o encerramento, queria dar parabéns aí para a Roberta e para a Chantal, né? Eu já tinha visto elas falarem, inclusive a Roberta já falou, até na minha aula da PUC eu convido a Roberta para essa enrascada aqui, ela é sempre muito gentil, o Chantal também foi espetacular.
Acho que quem ganhou foi a turma que nos ouviu, né, que teve aqui a oportunidade de ver. Tenho certeza que vocês vão ser mais convidadas aqui, porque pela quantidade de mensagens que essa turma recebeu, mostra a característica de vocês duas, né? Então, muito obrigado aí, Chantal e Roberta. Ô, Paulo, acho que você vai fazer um sorteio, mas um sorteio compliance aqui, né? Só para quem está aí, enfim, conta aí. Com certeza. Pessoal, vamos lá. Então, a gente vai fazer sorteio de um livro, né, que foi uma indicação da Roberta, o Guia Prático de Compliance, né, primeira edição, 2020, editora Forense. Então, eu estava torcendo para que fosse mulher, mas eu acho que também com esse público aí não poderia não ser. Então, a sorteada de hoje foi Ângela Oliveira. Ângela, o nosso time vai entrar em contato com você para fazer aí a forma desse livro chegar até você. Pessoal, muito obrigado a quem ficou aí com esses 6 minutinhos que a gente passou também. Foi um prazer estar com vocês. Boa noite, tenham uma boa semana. Lembrando que essa semana aqui é curta, a gente tem um feriadão aí para curtir. E mais uma vez, obrigado, Eduardo, por esse apoio. E daqui a pouco teremos outro, né? Todos serão convidados. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, Obrigada, gente. Eduardo. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, Chantal. Prazer falar com você, viu? Obrigada, Paulo, pelo convite. Muito bom. Tchau, Roberta. Tchau, Chantal. Tchau. Abraço, Tchau. turma. Obrigado. Até mais.